Crie confiança nos seus filhos através, por exemplo, de elogios, palavras. Você, a essa altura da vida, sabe que uma palavra tem poder e sabe que elas podem levantar ou afundar alguém em um momento. E a pergunta que é essa: o que é que você está dizendo aos seus filhos? Quais são as palavras que saem dos seus lábios e entram nos ouvidos e no coração dos seus filhos? Mas isso tem um efeito positivo que não podemos medir. Gabriel, quando era pequeno, as pessoas perguntavam a ele assim: você quer ser o que quando crescer? Ele dizia duas coisas: pai e pastor. Era tudo o que ele via. Porque ali eu era o herói dele. Pai, eu sei que ele quer ser ainda. Pastor já me disse que o caminho dele provavelmente vai ser outro. Eu era tudo que ele tinha, que ele queria, que ele se mirava. Então o que ele poderia desejar se não ser aquilo que ele conhecia? Pai e pastor. É possível destruir, mas é possível também edificar uma criança pelas palavras. E muita gente multiplica esse mal nos filhos. O que você está dizendo aos seus filhos? Diga aos seus filhos 10 mil, 100 mil, 10 mil vezes. Diga: eu te amo. Diga: você é importante. Diga: filho, você pode fazer isso, você é capaz. Deus me criou assim. Diga que ele é capaz e diga por que ele é capaz. Você é lindo aos olhos do Pai, você é especial, você é a menina dos olhos de Deus. Quanta coisa boa para ser dita e quanta ofensa saindo dos lábios de tantos pais. Quanta coisa para se dizer e quanto silêncio nos lares, isolamento, falta de conversa. A capacidade dos seus filhos aumenta quando eles sabem que vocês acreditam neles. Alguns anos atrás, Mateus, meu filho mais novo, ganhou de presente de uma família de irmãos americanos uma viagem aos Estados Unidos. E ele deveria ir sozinho. E aí nós trememos. 12 anos, nosso pequeno, sozinho. Nós sabíamos que era uma oportunidade singular na vida dele. E tremendo, nós nos levantamos, eu e Valéria. Mas todo o tempo nós dissemos a ele: filho, vai dar tudo certo, vai ser muito bom para você. Você já fala inglês, você já conhece muita coisa. Aeroporto é tudo uma coisa só, eu já conheço dezenas, centenas, sei lá quantos, é tudo igual. Você vai descer do avião, vai pegar outro, tudo vai ter alguém com você, vai ser uma beleza, você tem capacidade, não há mistério nenhum nisso. Diante dele nós parecíamos muralhas de Jericó, inabaláveis. Mas, meus irmãos, quando ele atravessou aquele portão de embarque, saiu da nossa presença, foi assim: caímos por terra. E Valéria olhou para mim e disse: o que é que a gente fez, filho? Eu digo: bota o joelho no chão, irmão. Ele vai orar até esse avião chegar lá. Nunca um avião foi tão monitorado nesse planeta quanto aquele. Até que ele chegou e a primeira orientação era: chegue, liga esse telefone e liga para mim. 4 horas da manhã, o telefone toca, a gente corre para o telefone, cai no chão, e aquela agonia toda. Ufa, que alívio. Depois ele me disse: sabe o quê? Ele disse: pai, o único momento que eu tremi e eu até chorei foi quando eu tentei falar com você no telefone e não consegui. Numa das escalas. O modo de roaming não funciona sempre, não. Tem hora que não funcionou. Mas a minha palavra para ele, a minha voz para ele, o meu incentivo para ele,
a minha palavra de acreditar nele. Você está comigo, eu estou com você, Deus está conosco, você vai nessa. E ele foi. Diga ao seu filho tudo o que você quer dizer. Minha mãe sempre acreditou em mim, o meu pai acreditou em mim, no momento em que eu, sinceramente, talvez nem eu acreditei em mim. Quando esses adolescentes frustrados estão se matando porque lhe faltaram palavras, faltaram incentivo, quando não deixam cartas, aí quantos deles não deixam cartas dizendo que saíram desse mundo porque nunca se sentiram amados? Você já disse isso ao seu filho hoje? Você é precioso para mim. Você é valoroso para mim. Deus dá o exemplo. No meio daquela multidão, na expectativa da Palestina, o batismo no Rio Jordão, vem uma voz do alto céus que diz: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus dá o exemplo. Além de você poder fazer isso com palavras, você pode fazer isso com um olhar. Um olhar. Você sabe que um olhar pode mostrar reprovação, indignidade, alegria. Um olhar é algo bastante poderoso. Você pode ajudar alguém, ajudar a criação dos seus filhos, da maneira que você olha para eles. Isso vai levar à autoestima deles. Eu tive um treinador no basquete, meu grande treinador de sempre. Bastava um olhar dele e eu sabia se ele estava acreditando em mim ou não durante aqueles jogos. Momentos mais difíceis, nos jogos mais difíceis. Se ele olhasse para mim do banco, eu sabia se ele estava acreditando em mim. Olhar de afeto pode fazer com que seu filho se sinta amado. O que é que custa um olhar? Um olhar de amor, de aprovação, pode valer muito mais do que todos os álbuns de fotografia que você já tem. Esse olhar pode levar você na imagem do seu filho para o resto da vida. Um olhar. Um toque. Você pode dar confiança ao seu filho pela sua presença física. E pais, homens especialmente, escutem isso. Não deixe passar um dia que você possa ter a oportunidade de dar um toque de afeto nos seus filhos, um abraço, um beijo, tocar seu rosto no rosto dele, agarre-os. Filhos sempre devem contar com abraços, com toques de afeto, com aquele embolar no chão ou na cama. Se você nunca foi um cavalinho para o seu filho, eu disse hoje de cavalinho mesmo, não é cavalão, não, viu? Cavalinho, ele montando em cima de você por dentro de casa. Você está perdendo a oportunidade de se tornar imortal na vida deles. Não importa a idade do seu filho. Quando eu vejo um pai, aqui na igreja às vezes eu vejo isso, um pai colocando a mão, saindo daqui com a mão em cima dos ombros do seu filho. Uma mãe abraçada com sua filha e vice-versa. Eu vejo aí o poder de um gesto que pode dizer muita coisa. Crie confiança com o seu respeito. Não se esqueça de que a maneira que você trata seus filhos pode ser determinante para toda a existência deles. Respeito significa que você não o expõe em público, diante dos amigos, diante de outras pessoas. Às vezes eu vejo pais que tentam mostrar autoridade sobre os seus filhos, expondo-os publicamente. Sua autoridade, de fato, se ela existe, e foi conquistada, ela pode ser exercida por um simples olhar. Um simples olhar. Respeite a opinião dos seus filhos. Eu sei que às vezes eles gostam de umas coisas, misericórdia, esquisitas, né? Mas gostam. Ele tem algumas décadas na sua frente. Às vezes eu estou em casa trocando de roupa, Gabriel passa por mim e puxa a minha calça para baixo. E eu puxo a dele para cima.
Lamentavelmente, para muitos pais, existe apenas uma maneira de criar filhos. De mostrar respeito aos filhos, que é na violência das palmadas. Olha, eu estou cansado de expor aqui o que tem dito as mais recentes pesquisas na área de pediatria, de educação familiar. Recentemente, 6 universidades americanas fizeram um estudo sobre a criação dos filhos na base da palmada. Eles dizem, como tantas outras, dizendo que essas crianças que apanham até 1 ano de idade ficam agressivas no futuro. Uma possibilidade muito grande de criar comportamento disfuncional. E você deve ter visto por aí já a história daquela menininha que estava com a bonequinha brincando de mamãe, e ela pegava a bonequinha assim e dizia, eu lhe pego, viu? Olha, acabo com você. Você não vai nada mesmo. E a mãe disse, que é isso, menina? O que você está fazendo? Por que você aprendeu isso? Com a senhora. Não é assim que a senhora faz com o Júnior? Não é assim que a senhora faz? Aprendi. Eles estão observando você. Eles estão olhando você. Eu respeito tanto meus filhos que um deles se tornou torcedor do esporte. Veja. Eu ainda estou entendendo que isso é uma crise, é uma fase da vida que ele está passando. Mas respeite seus filhos, até nesse caso. Respeito vai elevar a autoestima dos seus filhos. Segundo lugar, eu preciso da habilidade para desenvolver nos meus filhos um forte senso de competência. Porque lembre-se disso, autoestima tem a ver com valor, mas senso de competência tem a ver com desempenho, e crianças completas precisam de ambos. Que tal daqueles pais que insistem em dizer o tempo todo para os seus filhos, você é tão importante, você vale tanto, você é valioso, você está horrível na escola, mas você é bom demais, você é tudo, você é a menina dos meus olhos, você é tudo. Essa criança vai ter uma autoestima fantástica, mas ela vai se dar mal na vida, porque ela não está sendo gerado nela um senso de competência. A autoestima sozinho não resolve isso. Não traz diploma numa almofada de veludo, não paga conta, não gera emprego. Em algum momento, pais devem entender que essas crianças precisam desenvolver responsabilidade e competência. Devem ser advertidos por nós que o mundo real demanda um certo nível de competência para que a vida seja levada adiante. Eu não estou aqui defendendo absolutamente o uso precoce que uma criança pode estar de uma criança em treinamentos, uma corrida para ter um filho que seja um gêniozinho e você ficar se gabando disso. Olha como ele é bom, meu filho, é o melhor da classe, é o bonzão em tudo. Mas depois você vai ver o que vai acontecer com ele. Mas nós pais temos uma tarefa de sermos os primeiros treinadores deles, e eles poderão desenvolver isso para a sua formação profissional, para serem assim responsáveis e competentes. E além disso, eles devem ser sempre levados a se envolverem na obra de Deus, no serviço, no ministério, pois serão assim usados por Deus para abençoar outras gerações. Disse Jürgen Moltmann, que foi um teólogo, disse, em princípio, toda potencialidade e capacidade humana pode se tornar um dom, por um chamado pessoal, e isso sendo usado em nome de Cristo. Se seu filho tem habilidades, coloque ele para trabalhar, para servir a Deus, ele vai desenvolver mais senso de competência. Qual é a sua experiência nessa área? O que é que você tem feito nessa área? Meus 2 filhos são bem diferentes, ambos têm características semelhantes a mim e a mãe, a Valéria. Ambos têm uma mistura de características interessantes. Mas um filho é um aprendiz, um filho é um discípulo, é um aluno.
Eu ilustrei isso uma vez que fiz uma conferência na África e vou usar essa mesma ilustração aqui para você treinar seus filhos. É preciso que você esteja com eles no dia a dia da vida. Eu comecei a ensinar meus filhos a surfar. Eles ainda muito pequenos.